Bom, mas aí antes de começar o nosso esquenta aqui, eu vou chamar Heloísa. Heloísa, é para vocês terem ideia da seriedade do nosso trabalho. Principalmente, eu gosto muito de deixar bem transparente que eu sou professora, eu e Roberval, com dedicação exclusiva na UFRN. Então, a gente tem essa parceria por um projeto de formação para o SUS. E nós fazemos sempre uma aula beneficente, certo? Para conseguir ajudar instituições. A gente já ajudou a várias instituições nesses anos que estamos aqui nessa parceria, eu e Roberval. E a instituição que eu sempre escolhi para fazer as doações é a Amico. É uma instituição que eu vi nascer, que surgiu quando eu era secretária de saúde de Natal. Me lembro demais que o primeiro leito conquistado no INCOR para as crianças carentes que não eram feitas cirurgias cardíacas, foi através de Madison, que é hoje o presidente, sempre foi quem criou. E eu, como secretária, que me sensibilizei muito quando fui conhecer o trabalho da Amico. No início não tinha nem casa, era bem simplesinha ainda na época. E hoje a Amico está aí fazendo um trabalho belíssimo. Acompanhe no Instagram. Madison, que é o presidente, é um ser de muita luz, um médico que toda vida que eu falo nele eu me arrepio. Do tamanho do coração dele, do quanto ele faz o bem, do quanto ele salva vidas e do quanto ele ajuda as famílias a voltarem a ser felizes com essas crianças cardíacas que não têm condições de fazer os seus tratamentos. Então, Luiz, você quer dar alguma palavrinha? E aí a gente pediu que viesse as instituições que a gente vai doar, para que fique bem claro para vocês que a gente não tem nenhum fim lucrativo nessa aula de hoje. O fim lucrativo que a gente tem é fazer o bem, é ver, ajudar as crianças e é ver vocês serem aprovados. Esse é o maior retorno que a gente tem, ok? Então, fala um pouquinho alto que você está sem microfone. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Heloísa, sou enfermeira da instituição Amico, né? Já estou há uns 5 anos lá. E assim, a gente fica aqui bem na esquina, né? E só para vocês conhecerem um pouco mais, já há mais de 10 anos nós trabalhamos cuidando de crianças que apresentam problemas cardíacos, né? Muitas delas já nascem com esses problemas cardíacos. Antigamente não se conhecia muito, né? Não sabiam como tratar, não tinham acompanhamento devido, né? E assim, a Amico surgiu de acordo com essa necessidade, né? De ver que o sistema, né, de saúde atual e no tempo também não oferecia a assistência que eles precisavam. E a gente sabe que no Rio Grande do Norte existem muitas famílias carentes que não têm condições, às vezes, de tratar doenças comuns da infância e ainda mais se tratando de uma doença complexa do coração, né, que precisa de profissionais especializados, como cardiologistas pediatras, exames específicos, que não é comum, né? Eu acredito que muitos de vocês não conhecem algum profissional que trabalha com esse tipo de situação. Então, assim, a Amico ela veio para dar esse suporte, principalmente às famílias carentes. A gente já tem mais de 1.500 pacientes acompanhando, né, que nós acompanhamos. Nós oferecemos consultas diárias de cardiopediatras, exames ecocardiográficos também, que é muito importante para acompanhar. Fisioterapeutas, psicólogos, serviço social, enfermagem 24 horas. E tudo isso funciona aqui na esquina, da esquina com a Rui Barbosa, nessa mesma rua. Uma tremenda coincidência, porque antes era bem... E aí veio para aqui, vizinho para o IAP, eu fiquei super feliz, né? Então é mais fácil ainda para vocês irem lá, conhecer, né? Ver a seriedade da instituição. Nós temos um ambiente muito acolhedor, né? Uma equipe muito profissional. Está terminando, minha gente. E assim, para que a Amico possa sobreviver, ela conta com a doação de todos vocês, né? De todas as pessoas que podem nos ajudar. O IAP está contribuindo com várias latas de leite, né? Centenas e mais centenas que sempre chegam lá na Amico. A gente usa na Amico quando a criança é carente, não tem condições, a mãe de comprar, a gente manda para a criança usar em casa. Então é uma coisa muito boa, né? Eu agradeço muito as doações, né? Esse trabalho. E nós temos também o nosso bazar. Se vocês quiserem conhecer o nosso bazar, a gente recebe doações. Qualquer pessoa pode doar roupa, calçado, brinquedo. E comprar também. E também pode ir lá comprar. Então tudo funciona aqui na esquina com a Rui Barbosa. Se vocês quiserem ir lá conhecer o nosso bazar para que a gente possa crescer cada vez mais e ajudar cada vez mais crianças.
Muito obrigada, Heloísa. Leva um abraço para aquele anjo de luz que é Madison. Tá bom? Obrigada, Heloísa. E aí, galera, vamos começar? Vamos começar. Eu queria que apagasse essa luz aqui da frente. Essas duas aqui da frente. Daqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora tá beleza. Ok, vamos lá. Primeira questão. Vocês só estão comigo 1 hora. É uma rapidinha. Então, a gente tem que aproveitar bem o tempo para absorver. Até porque o nome está dizendo, isso é só um esquenta. Tá? Vamos fazer o preparatório. Vamos aprofundar os conhecimentos para fechar a prova do SUS. O que mais me gratifica hoje, e é o que me faz manter essa parceria com o IAP, é ouvir todos os dias os depoimentos. Eu sou professora lá da UFRN, é ouvir os depoimentos, vou lá no hospital, toda semana eu dou aula lá no UOL, quando eu vou na maternidade é encontrar, professora, eu fechei a prova, olha, eu estou aqui porque eu fechei a prova de SUS. Professora, isso é muito, eu estou em supermercado, onde eu estou é isso, o dia, não tem um dia que eu não ouça esse depoimento, não é querendo, é sendo verdadeira, que eu não ouça o depoimento de alguém que agradece por ter passado no concurso, por ter fechado a prova de SUS, que é o que tem feito a diferença nos concursos. Então vamos lá, meta ser aprovado no concurso da EBSER e a gente se encontrar lá em breve, né? Então vamos para a primeira questão. Quem não me conhece aqui, é a primeira vez? Eu já sou bem rodada, viu? A maioria me conhece. Pois então vocês já sabem, é tolerância zero com barulho, tá? Com conversinha. Quem não me conhece ainda, muito prazer em conhecer. Eu adoro ensinar, mas eu também sou exigente. Sou ou não sou, pessoal? Quem são meus alunos, eu digo, ó, eu paro a aula. Se eu ouvir conversa paralela, eu paro a aula, porque eu me desconcentro e eu quero que todo mundo fique ligado, os fiozinhos ligados a mim, ok? Então vamos lá, primeira questão. A reforma sanitária brasileira, legalmente instituída na Constituição de 88, já comecem com essa dica, a reforma só se inicia em 88, através da Constituição. Foi de fato uma ruptura com todos os princípios que ordenavam a política de saúde até então. O processo de conquista de um sistema universal de saúde foi constituído de forma segmentada desde sua origem. Considerando a história de saúde pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo. De cara, essa questão está ótima, muito bem feita e a gente vai fazer uma revisão boa da história de saúde pública, que é o primeiro ponto da programação da EBSER. Que, por sinal, eu tinha feito um slide com o programa básico. Os editais da EBSER têm se repetido, o que é bom para a gente. Claro que as questões não, as questões são sempre questões novas, mas o contexto, o conteúdo tem sido o mesmo. Então a gente está fazendo um preparatório com essa programação básica do edital, que já tem, não sei se ainda tem vaga, mas a gente já começa essa semana agora, que vem, né, um preparatório. E tem passado nos concursos aqui, como o Roberval disse, nossa aprovação tem sido 90%. E, por incrível que pareça, a gente está fazendo um estudo desses aprovados. Os que têm maior incidência de aprovação são os que primeiros começam a se preparar. Não deixam para se preparar em cima da hora. Então, pessoal, vamos lá, tá? Então, vamos lá, fazendo uma revisão sobre a história da saúde pública. Eu vou ler e depois a gente vai comentar. Primeiro, em 1808 foram criadas as 2 primeiras faculdades de medicina no Brasil. Certo? Certo. O mesmo ano que quem veio para o Brasil? A família real. Então é quando tudo começa. Apesar de lento, mas até 1808, o Brasil foi descoberto em que ano? Não é possível. Em que ano? 1500. Não vou perguntar a data não, porque pode ser que não saiba, mas foi descoberta em 1500. Somente em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, ela veio por quê? Porque o Brasil era maravilhoso. Ela veio o quê? Fugida da Europa, da guerra, né? Napoleão comandando tudo. Então, vem para o Brasil. E no mesmo ano,
Não tem como vocês errarem uma questão dessa. São criadas 2 faculdades de medicina. Uma em Salvador e a outra no Rio. Perfeito. A primeira iniciativa previdenciária no Brasil acontece em 24 de janeiro de 1923, através da Lei Orgânica da Previdência, certo? Errado. O que está errado? Lei Eloy Chaves. Essa é a famosa questão que a gente diz, desunerou no final. Começa certo. Agora está funcionando? Agora sim. Tá vendo? O negocinho aqui agora funciona. Bom, então, pessoal, fixe muito cobrada essa questão. Lei Eloy Chaves, 24 de janeiro de 1923. A lei que pela primeira vez vai criar as caixas de aposentadorias e pensões. A gente vai já comentar. Então, essa está errada. Em 1966, é criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que vai fundir todos os IAPs, certo? Pegadinha. Isso. Aliás, não foi o INPS, aqui está o INAMPS. Quem foi que foi criado em 66? O INPS. Uma pegadinha mesmo. Muita gente errou essa questão, porque 1966 realmente foi criado o Instituto Nacional da Previdência Social. E aqui é o Instituto Nacional de Assistência Médica. O resto está tudo certo. Mudou só o nome do instituto. Aí a INAMPS. INAMPS foi quando? 1977. INPS 1966 e INAMPS 77. Então essa está também errada, ó, na pegadinha aí. Primeiro essa pegadinha da lei orgânica, aqui a data que está errada, porque seria 1977, que é o INAMPS. E não botaram exatamente o nome, a sigla, para confundir. Para quem é apressadinho ou não presta atenção, errava a questão. Tá certo, é o INPS. Ele não está falando aí do INPS. Por isso que não botou nem a sigla. Se botasse a sigla INAMPS, aí as pessoas já teriam atento que estava errado. Mas tem que ler a questão. Então, o que está errado aqui, se tivesse em 1977, é criado o Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social, tirando isso aqui, porque também está errado, que aqui é o INPS. Foi o Instituto Nacional que juntou todos os antigos IAPs, que os IAPs ou IAPs substituíram as caixas de aposentadorias e pensões em 1930. Bom, em 1986, 2 eventos marcantes no âmbito da saúde pública aconteceram. A 8ª Conferência Nacional de Saúde no Brasil e a primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Ottawa, no Canadá. Certo? Certíssimo! O marco ideológico do início da reforma é ideológico. Por quê? Porque foi na 8ª Conferência que se apresentou o projeto, a proposta do SUS. E esta reforma só se tornou legal através da Assembleia Nacional Constituinte, que foi o evento que tornou essa proposta legal. A Assembleia Nacional Constituinte pegou o texto que foi apresentado na 8ª Conferência e instituiu na Constituição de 88. Por isso que fiquem atentos, porque em muitas provas eles colocam pegadinha, porque o povo ouve falar, ouve o galo cantar e não sabe aonde. Aí, a 8ª Conferência. Imagina que o SUS se iniciou legalmente lá. Não, o SUS surgiu a partir de uma proposta da 8ª Conferência. Mas ele só se torna legal como um sistema de saúde no Brasil a ser implantado. Nós não concluímos ainda a reforma, tá, pessoal? Nós ainda estamos vivenciando a reforma, porque o SUS ainda não é o SUS que se propôs legalmente. A gente vai ver nisso. Exatamente. Mas aí, olha o aluno que sabe. Eu ouço direto, o SUS vai acabar, o SUS vai acabar. Muita gente falando isso para acabar com o SUS. Vocês acham que o SUS está sobrevivendo porque os governantes gostam, porque querem, ou porque a população apoia? Por incrível que pareça, não. O SUS só está sobrevivendo porque ele é constitucional. Para acabar com o SUS, vai ter que mudar a Constituição. Ponto final. Questão, a opção 5. Em 1955, foi criado o Ministério da Saúde. E em 1986 foi criado o SUS. Errado? Os dois.
53, eita, vai fechar a prova. 53 foi criado o Ministério da Saúde e o SUS foi criado em que ano? Todo mundo? Epa, pessoal, em que ano foi criado o SUS? 1988. Eu quero coro, está sendo gravado. Já pensou perguntar? Acabei de falar e ninguém não estão ligados em mim. Em que ano o SUS foi criado oficialmente? 1988. Antes era apenas uma ideia. Apenas uma proposta, ok? Então, qual é a resposta? Está certa a primeira, a letra C. A prova? Então, deve ter sido, botem aí a correta, alguma coisa aqui na hora. A questão toda? Uau! Todo mundo? Fala sobre a aprovação da lei 3.807. A última alternativa é? A leitura. A leitura. E em 1960 foi criada a lei. Essa aqui, né? Tá, então desconsiderem. Pessoal, essa é a questão. Deve ter sido algum problema aí na digitação. Não tem problema nenhum. Coloquem aí qual é o enunciado da questão, pronto. E a resposta, o importante é que vocês saibam a resposta. Agora me diga o último enunciado que a gente até aproveita e faz. O que é que tem aí? Lei Orgânica da Previdência foi criada em 1960. Tá certo? Tá. A Lei Orgânica da Previdência foi em 1960, sim. Ok? Mas não tá aqui, não faz parte dessa questão. Deve ter sido um texto... A questão é essa aqui. Ponto final. Acho que não vai ter mais nenhum erro de digitação, não. É aqui. Vamos lá para os comentários. Resumão. E eu vou rapidamente dar um toque nas principais datas que vocês não podem perder de vista. Primeiro, posso continuar? 1808, a vinda da família real para o Brasil e a criação das duas faculdades de medicina. 1903, combate à febre amarela. Por quem? Quem, minha gente? Oswaldo Cruz. 1904, revolta da vacina. Contra qual vacina? Varíola. As pessoas foram para a rua porque Oswaldo Cruz exigiu do governo. Eu vou parar. Não estou com criança aqui, não. 1904, a revolta da vacina. Oswaldo Cruz exige que seja lei obrigatória a vacina contra a varíola, porque o Brasil estava lastrado no início do século de epidemias. E Rodrigues Alves convida Oswaldo Cruz para assumir a Direção Nacional de Saúde Pública. Não existia órgão nenhum ainda de saúde pública no Brasil, mas ele foi o diretor-geral, vinculado a ações bem policialescas, bem comandante, é tanto que esse modelo vai se chamar de modelo do sanitarismo campanhista. 1923, Lei Eloy Chaves, que vocês viram aí na questão, né? 1930, cuidado, que já caiu questão, onde as pessoas, onde se substituía, dizendo o primeiro Ministério da Saúde foi criado em 1930, não o Ministério da Saúde unicamente. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde, que não tinha nenhum dos dois ministérios no Brasil. 1933, Instituto de Aposentadorias e Pensões, os IAPs ou IAPs, através do decreto 22872, de 29 de junho de 33. Ou seja, em 30 já se vai... As caixas vão começar a serem substituídas pelos institutos. O primeiro instituto é em 1933. 1942, a Fundação CESP dos Estados Unidos, sem ter ainda no Brasil um ministério, sem ter ainda uma estrutura de saúde pública, e os Estados Unidos explorando o Brasil em várias ações, principalmente no interior, do Norte e Nordeste, traz a Fundação CESP, a Fundação Rockefeller, para instalar no Brasil a Fundação CESP, numa parceria com o governo brasileiro. Como não tinha ministério, foi uma fundação. Essa fundação foi a primeira, fixem isso, instituição de saúde pública no Brasil. Antes mesmo do Ministério da Saúde, ok? Depois que o Ministério é criado, ela passa a ser uma autarquia, uma fundação vinculada ao Ministério. Uma autarquia.
1953, Ministério da Saúde, criado dia 25 de julho. 60, Lei Orgânica da Previdência é publicada. Todos vão passar a ter direito à Previdência, porque até aí só quem tinha Previdência era quem? Os institutos, antes do... Olha que ainda não tinha aí o INPS. Eram os IAPs. Mas só era quem era que organizava os IAPs? As categorias. E quais eram as categorias organizadas no país? Os trabalhadores urbanos. Então, primeira CAPES é dos ferroviários. Primeiros IAPs ou IAPs dos marítimos. E era restrito, os trabalhadores não tinham nenhum tipo de previdência, a não ser aqueles que eram organizados, tinham suas categorias organizadas, certo? Em 60 isso muda, a partir de 1960 todos vão ter direito à lei. Lembre-se que a lei trabalhista também já tinha sido publicada, né, no governo de Getúlio, então a partir de 60 todos vão ter a obrigação de ter a carteira da Previdência. A Previdência vai ser para todos, universal. E aí, alguns autores consideram que essa lei foi a que faliu, foi o início da falência do modelo do sanitarismo campanhista. Porque aí vai surgir o modelo médico-assistencial previdenciário, ou privatista, né? Que vai ganhar uma força imensa quando o governo militar assume. 1966, a criação dos institutos, aí sim, do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que vai juntar todos os institutos num só. 1974 é a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social. E esse ministério vai, a criação desse ministério vai levar à criação do INAMPS, porque aí vai deixar o INAMPS só cuidando da assistência previdenciária, o INPS da Previdência, né? E aí, em 77 vai ser criado o INPS, o INAMPS, que vai ser um fruto do Ministério da Previdência e Assistência Social. Em 76, o PIAS, Programa de Interiorização da Saúde, o movimento sanitário vai se iniciar na década de 70, porque em 63, a terceira Conferência Nacional de Saúde, Brasil ainda democrático nos anos 60, uma democracia só representativa, mas a gente tinha o direito de escolher os eleitores. Eu ainda era bem pequenininha, viu? Pelo amor de Deus. Não votava ainda não. Tinha nascido um ano antes. Então, mas em 63, as pessoas elegiam os representantes. Só não tinha ainda a democracia deliberativa que a gente vai conquistar só em 88, que é do controle social. Mas a representativa a gente tinha e perdeu com o golpe militar, 64. E quando a gente perdeu essa democracia representativa, ficamos totalmente agora com um governo autoritário. Fundamentalmente, todos os sanitaristas que estavam defendendo em 63 um novo sistema de saúde, por sinal, 80% dos participantes das conferências eram médicos, porque eram os prefeitos dos municípios, e naquela época 90% dos prefeitos eram médicos. Eles defenderam em 63 um novo sistema de saúde. Mas o que aconteceu em 64? O golpe. Então eles vão ser exilados, vão para fora do Brasil. E passa a ser aí o silêncio social na saúde. Esse resgate só começa a acontecer nos anos 70 com a redemocratização. Principalmente em 79, que não está aqui, mas é importante que vocês fixem. A lei da anistia vai possibilitar os que foram exilados voltar para o Brasil. O movimento sanitário vai ganhar uma grande força. O movimento sanitário brasileiro em defesa da reforma vai ganhar um grande avanço com a redemocratização. E aí começa a ganhar força no final dos anos 70 e se legitima nos anos 80. Tivemos a Conferência de Alma-Ata, que foi em 78, foi fundamental porque no mundo inteiro começou a se discutir atenção primária em saúde. Em 79, lei da anistia, a criação da Abrasco. Em 80, o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, Prev-Saúde, tudo isso como fruto do movimento sanitário, defendendo uma reforma sanitária. Em 80, o Prev-Saúde. Em 82, vai ser criado o CONASP e também vai ter o plano de reorientação da saúde no âmbito da Previdência Social e vai surgir as AIS, Ações Integradas de Saúde, como fruto desse plano.
86, o marco que vai ser o quê? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai trazer fundamentalmente a proposta do SUS para nosso país. A maioria dos sanitaristas que estavam na 8ª Conferência, Roberval disse que ele não estava, mas ele estava, é porque eu ainda não conhecia ele nessa época. Mas eu estava e eu tenho certeza que ele estava, ele não estava não. Então, em 86, nós tínhamos saído da ditadura, né? 85 foi o primeiro ano que o Brasil sai da ditadura militar. Em 86, pela primeira vez se tem uma conferência totalmente democrática. Usuários, trabalhadores, gestores, tudo lotaram o Centro de Convenções em Brasília. E nós queríamos, era uma voz só, um sistema universal, igualitário e não excludente, como era o médico assistencial privatista. Isso aconteceu, a proposta do SUS foi apresentada em 86. Em 87, após a 8ª Conferência, se montou uma comissão ainda lá na conferência para dar seguimento às cobranças do que foi aprovado. E esse grupo ficou pressionando para que na reforma constitucional, que foi prometido pelo governo, fosse incluído o texto que foi aprovado na 8ª. E o que é que aconteceu? A maioria dos sanitaristas que voltaram do exílio chegaram altamente preparados, passaram esse período lá se preparando e aumentando o compromisso com o país, com as mudanças no país. Quando eles retornam, o Brasil está num outro momento político. E o MDB, que antigamente era o partido de oposição, vai assumir muitos cargos. Dentre eles, Ézio Cordeiro assume o INAMPS. E Ézio Cordeiro estava, inclusive, na comissão da reforma sanitária. Meu Deus, já é carro. Ai, QGR 0564, Etos, pelo menos ainda está lá, mas alguma coisa errada está acontecendo. Vão lá, tá? Porque não levaram, não tem a placa aí. Bom, então, menos mal, né? 1986, a 8ª Conferência acontece. E em 87, Ézio Cordeiro assume a presidência do INAMPS, sob muitas críticas de nós sanitaristas, mas o que é que aconteceu? Ele foi altamente inteligente. Ele assumiu o INAMPS e começou a desmantelar o INAMPS por dentro dele. Primeira coisa que ele fez foi criar um convênio para repassar as ações do INAMPS para os estados. E qual foi o primeiro estado que assinou o convênio? Rio Grande do Norte, tá? Isso nunca caiu em questão, que a maioria não sabe disso. A maioria dos professores que fazem esse concurso nem sabe disso. Eu sei porque eu vivenciei isso, né? Então, o governo na época era Geraldo Melo, o secretário era Pedro Melo, foi o primeiro secretário a assinar este convênio do SUDES. Foi o objeto da minha monografia do curso de especialização em saúde pública, na ESP. Eu estudei o SUDES, que eu fiz em 88. Então, em 87, cuidado, não é ainda o SUS. É criado esse convênio com o nome Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. SUDES, cuidado para não confundir. E, finalmente, 88, a gente conquista com a Constituição de 88 o SUS. Aí, de fato, nós vamos iniciar a reforma sanitária brasileira. Questão 2, está certo aí? Tá. No que se refere ao agrupamento dos IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, no Instituto Nacional de Previdência Social, é correto afirmar que ele ocorreu durante. Gente, qual foi o ano? Acabei de falar. Que ano foi que foi criado o INAMPS? 1977. Que período era esse? Governo militar de graça. Vamos fazer uma questão de concurso que muita gente errou. E aí, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu digo para meus alunos todo dia, aprendam os períodos. Os períodos que são trabalhados no campo da saúde são esses. Nós trabalhamos em todas as questões de concurso. As bancas utilizam essa distribuição de tempo para fazer as questões. Então, vamos fixar. Não precisa decorar, minha gente. Vamos lá. Primeiro período, o Brasil foi descoberto. Como era o sistema na época que o Brasil foi descoberto? Colônia, colonial, não é isso? Então, até a proclamação da República, até o Brasil monárquico, nós tivemos o primeiro período, que é chamado do descobrimento ao império. Ou seja, veio a família real para o Brasil passou a ser um império,
né? Mas ainda se mantinha ainda sem ser um país republicano. Com a proclamação da República, em que ano? Coro. Eu adoro porque vocês sabem a história do Brasil demais. Que ano foi proclamada a República? 1889. Exatamente. Olha como... Então, 1889, com a proclamação da República, minha gente, começa o segundo período. E por que a gente vai chamar de República Velha? O que é que vocês imaginam? Não era para ser só República? Por que é chamado de República Velha ou Primeira República? De graça. Porque vai ter uma outra república mais na frente. Então, já vou me lembrar. O primeiro período é até a proclamação da República. O segundo período é da proclamação da República até Getúlio assumir. Até 30. Isso, só que a gente vai considerar uma história, um tempo. Então, de 1989 até 30, vai se chamar de República Velha ou Primeira República. Tudo que perguntar e relacionado a esse período, vocês não tem como errar. É só se lembrar os períodos, porque toda questão de história, geralmente eles vinculam a esses períodos. Eles não vão botar qual é o período, mas eles botam o nome. Aí vocês acertam sabendo. Então, segundo período, de 1889 até 30. De 30, olhe como é fácil. Porque não é... Os períodos da saúde não são iguais aos períodos da história do Brasil. São muito mais fáceis de fixar. Porque de 30 até o golpe militar, que foi em que ano? 64, vai se chamar Era Vargas. E por que chama Era? Porque ele não foi presidente esse tempo todo. Mas as influências do que ele, enquanto presidente que foi, voltou, teve aquela história toda, foi uma influência que se considerou nesse período todo. Até o governo militar assumir, a influência do governo dele era muito forte na saúde. Então se chamou Era Vargas, de 30 a 64. Quantos anos durou a ditadura militar? 20 anos, tem como errar? De 64 a 84, governo militar, ditadura militar, não tem errado, minha gente. A partir de 85 até a atual Constituição, aí sim a nova República. A atual, a República nova, porque a velha já deixou de existir desde o golpe militar. Mas quando de 85 até a Constituição, que é um período menor, mas talvez o mais importante para todas as mudanças, vai se chamar de Nova República. E até agora é chamado na saúde de pós-constituinte, porque é um divisor de águas. Uma coisa é a saúde antes de 88, outra coisa é a saúde depois de 88. Fixaram esses períodos, não tem como vocês errarem uma questão de graça. Se a ditadura militar, ou se os IAPs, a gente já sabe que o INPS foi criado em 66, 66, 2 anos depois do golpe militar, qual é o governo que vai estar aí? O da ditadura militar. Questão 3. Na evolução do sistema brasileiro, foram elaboradas legislações específicas governamentais que estruturaram a formação do SUS, formando uma linha do tempo. Olha que de graça, eu quero em coro. Um órgão foi criado em 1977 e fez parte do Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, SIMPAS. Esse órgão foi grande prestador da assistência médica e, questão é pra viu? E funcionava à custa de compra de serviços médicos hospitalares do setor privado. O órgão referenciado no texto é... Ah, agora eu senti firmeza, finalmente. E não, pois saibam, muita gente ainda botou sim para minha gente, se já estava aqui em cima. A gente, eu e Roberval, a gente tem um site, um link que o IAP paga para a gente, que a gente vê o desempenho dos resultados na prova. É incrível. Quando o aluno não estuda, não foi nosso aluno, não se preparou, é incrível questões que você diz, eu não estou acreditando, a maioria erra. Questão fácil, como uma dessa, né? Aqui só para relembrar, ó, na revisãozinha, questões em relação à Previdência. A gente não pode esquecer, em 23, primeira iniciativa da Previdência, foi criada as caixas de aposentadorias e pensões. 33, o primeiro instituto de Previdência, o primeiro IAPs, ou seja, Instituto de Aposentadorias e Pensões, que foi do
marítimos. A primeira CAPES foi dos ferroviários. Em 66, criação do INPS. 1977, criação do INAMPS. Por favor, tá? Não percam uma questão, porque tá de graça. E aqui a gente ainda diz para vocês o número desses decretos, né? O decreto que criou o primeiro instituto, os IAPs, o decreto que criou o INPS e o decreto que criou o INAMPS, que foi o mesmo que criou o Instituto de Sistema, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, 77, ok? E aí vamos para a próxima questão. Questão 4. Os modelos hegemônicos de saúde no Brasil, historicamente, foram decorrentes de uma evolução política, social e econômica. Sobre a reforma sanitária brasileira, assinale as alternativas. Pessoal, o que é uma reforma sanitária? Mudança de um modelo, de um sistema de saúde. O que é que o autor aí da questão vai querer? Confundir a cabeça de vocês, no sentido de que os modelos hegemônicos não fizeram parte, vamos dizer, da história da reforma. Claro que fizeram. Se é para mudar algo, toda a história de saúde pública é também a história da reforma sanitária. Principalmente a reforma de 88, que é uma reforma de Estado. Não é uma reforma só de um setor. É uma reforma de um país todo. É uma Constituição que é toda mudada. É um sistema político que mudou totalmente. É um país que mudou sua cara e que mudou sua história. Saiu de uma ditadura totalmente sem direitos, sem participação da sociedade, para ter a Constituição mais cidadã do mundo. Nós somos os cidadãos que mais temos direito. Se não usufruímos dele, é um problema. Infelizmente, a gente é. Nós somos o país que temos mais leis, que nos beneficiam, mas, em compensação, somos o país mais impune. Então, fica nesse contraponto. Mas vamos lá. Então, as questões referentes à reforma sanitária, que não deixam de ser também trazer os modelos hegemônicos. Foram 3 modelos hegemônicos que a gente vai já ver. Então, a reforma sanitária, né, constitui uma proposta abrangente de mudança social e um processo de transformação sanitária gestada desde a década de 70 do século XX, certo? Certíssimo. Vamos responder com segurança. Bota aí um Czinho. Deve ser entendida, ele está perguntando da reforma, simplesmente como uma reforma setorial, certo? Errado. E essa palavra simplesmente acabou. Desunerou, né? Na busca de viabilidade para as intervenções propostas pela reforma sanitária, utilizou-se unicamente 2 caminhos. Essa palavra, unicamente, já anulou a resposta, porque não foram só 2 caminhos. Ele cita aqui o legislativo, parlamentar e o técnico institucional. Qual foi o caminho mais importante para a reforma sanitária? Política social. O SUS foi uma construção, uma proposta da sociedade, dos profissionais, dos trabalhadores, dos usuários que saíram, foram para a rua, foram discutir, foram apresentar, estudar para apresentar a proposta. Não foi o governo que apresentou a proposta, não foram os deputados, não foi lei que criou o SUS. Sabia uma questão que pegou muita gente no concurso? Era um texto sobre o SUS, no final dizia, o SUS foi criado pela... A maioria botou pela Lei 8080. Não estudaram, não foram nossos alunos. A Lei 8080 criou o SUS. Quem criou o SUS? A Constituição de 1988. A lei fez o quê? Regulamentou. Então aqui está totalmente equivocado, porque esses 2 caminhos, nenhum dos 2 caminhos foi o prioritário nessa reforma sanitária. Os princípios e as diretrizes da reforma foram sistematizados na 8ª Conferência Nacional de Saúde, destacando-se o conceito ampliado de saúde, o Sistema Único de Saúde e a participação popular, certo? Certíssimo. Foi lá que foi apresentado, que foi contextualizado isso. Então, pessoal, qual é a resposta? Perfeito. E o foguinho está esquentando cada vez mais. Eu estou gostando que vocês estão começando a melhorar a participação. Então, vamos para a questão. E aqui, ó, comentário. Se vocês pegarem
colocarem no Google, Dr. Google, reforma sanitária, vocês vão ver imagem desse tipo. A população na rua, os movimentos sociais. O SUS foi uma luta social. Então, ali de cara, aquela questão não tinha como vocês errarem. Era simplesmente para quem não estudou ou pensa que a reforma sanitária foi uma reforma administrativa, simplesmente político-operacional. Não, foi uma reforma grande de amplitude social. E aí também, para retocar, para a gente passar para mais um tema, não esqueçam quais foram os três. Ele começa o texto, a Compev faz questões muito bem feitas. A EBSER, ninguém sabe qual vai ser a banca. Mas a EBSER tem tido bancas boas. Ninguém pegou até hoje um concurso da EBSER anulado. Não pegou essas loucuras que tem tido por aí, não. Então, seja a Compev, seja a FESP, né? Seja qual for, vocês vão estar preparados para fechar as provas. Detalhe, esses 3 modelos hegemônicos, eles são muito cobrados na história da saúde pública. Lembrando que 2 antecederam a Constituição de 88. Foram esses 2 modelos que foram hegemônicos, dominantes. Aí alguém pode perguntar, professor, e o sanitarismo desenvolvimentista? Não foi um outro modelo? Não. Foi um outro momento político do sanitarismo. O modelo do sanitarismo foi no início do século, Oswaldo Cruz, à frente, combateu a febre amarela, combateu as epidemias, era um modelo altamente policialesco, dominante com as pessoas, soldados. Ele preparava aquele batalhão de soldados, chamava-se guardas sanitários, e iam nas casas, tiravam as pessoas doentes, combatiam, ganharam credibilidade, mas antipatia imensa pela população, porque era altamente policialesca a proposta. É tanto que até a criação do Ministério da Saúde, aonde é, inclusive o Departamento de Saúde Pública, quem se lembra qual foi o ano que foi criado? Fixem isso. Primeiro departamento, 1920. E ele ainda não tinha um ministério. Até o departamento só tinha Oswaldo como diretor-geral vinculado ao Ministério da Justiça. Com a criação do Departamento de Saúde Pública, se mantém vinculado ao Ministério da Justiça. E aí quem vai assumir o departamento vai ser Carlos Chagas, que vai assumir a chamada Reforma Carlos Chagas, de 20 a 23. Mas voltando, tudo isso aqui no modelo do sanitarismo. Por que era chamado campanhista? Porque eles trabalhavam com focos em campanhas. Oswaldo Cruz em campanhas bem punitivas, bem radicais, bem disciplinares. E Carlos Chagas, vão chamar a Reforma Carlos Chagas, porque ele é convocado pelo governo para amenizar essa antipatia de Oswaldo Cruz e trabalhar com práticas mais educativas, mais de orientação para a população. Por isso que ele vai se chamar de 20 a 23, a Reforma Carlos Chagas, porque se mantém o modelo do sanitarismo, só que com uma outra forma de se coordenar as campanhas. Muito mais agora com campanhas educativas. Até 45. Em 45, o que é que vai acontecer no mundo todo? Final da Segunda Guerra, a reforma industrial, o ressurgir das cinzas dos países. E o que é que vai acontecer também no Brasil? O Brasil vai também começar um momento que vai ser chamado de desenvolvimentista. Alguns autores, preste atenção a isso, não é um outro modelo, alguns autores vão dividir o sanitarismo campanhista no primeiro momento do sanitarismo até 45, e de 45 até os anos 60, quando vai surgir o modelo médico-assistencial privatista, eles vão chamar esse momento do sanitarismo desenvolvimentista, principalmente com Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que trouxe esse discurso bastante forte nos anos 50. Ok? Por isso que não está aqui, aqui fala, momento desenvolvimentista. Não é um outro modelo. No entanto, se cair alguma questão que o autor considere esses 2 momentos, ele pode colocar sanitarismo campanhista, vocês já sabem que é até os anos 45, e o momento desenvolvimentista, que vai ser de 45 até os anos 60, quando o modelo médico-assistencial privatista ou previdenciário vai se instalar com toda a força. A lei da Previdência é publicada em 60,
O governo militar assume em 64 e coloca abaixo todo o modelo do sanitarismo que existia. E aí vai ser um outro radical, do outro lado. Aí vai ser um modelo altamente individualista, altamente excludente, focado na doença, na cura, só para as pessoas que tinham previdência. Não era obrigada a partir de 60? Todo mundo tem a previdência? Então agora esse modelo privatista. Por que privatista? Porque a previdência não é prestadora de serviço. Ela é contratante. E o governo militar passa a responsabilidade da assistência para a Previdência. Se vire aí, dê assistência a todo mundo que tem carteira assinada. E quem não tem, professora? Vão ser os chamados indigentes. E aí, é esse o modelo que nós herdamos. Vocês, grande parte aqui não conheceram, eu conheci. Eu conheci algumas pessoas aqui, poucas, acho que conheceram, as grandes alas do Valfredo, da Maternidade Januário Cico, das freiras, das irmãs de caridade. A minha turma, quando eu me formei em 83, em enfermagem, a minha turma, o patrono eram os indigentes. Lá no UOL era só o que tinha aquelas placas de homenagem aos indigentes. Porque era com eles que a gente aprendia, eles eram cobaias. E era este o modelo que nós conquistamos, quer dizer, conquistamos não, que nós herdamos nos anos 60. Um modelo totalmente focado na doença e para quem era previdenciário. Quem não era, ficava à mercê das ações coletivas do Ministério. Por isso que era também chamado de modelo dicotômico. Porque de um lado era o Ministério assumindo as ações coletivas, ações básicas, pré-natal, vacinação, e do outro, todo poderoso INAMPS, dando assistência a quem era contribuinte, certo? Então, tínhamos dois modelos de usuários, previdenciários e não previdenciários. Previdenciários ou indigentes, também chamados não previdenciários de indigentes. Era o modelo médico-assistencial que foi o antecessor do SUS. E foi esse modelo que indignou a sociedade ao ponto de, nos anos 70, com a redemocratização, porque antes disso, ninguém podia dizer nada, né? Você não tem ideia do que é uma recessão, um governo militar altamente repressor. Nos anos 70, me lembro demais, entrei na universidade em 79, passei no vestibular, e eu me lembro que a gente estudava, agora era um momento muito politizado. Olha que contraponto. Nós vivíamos uma ditadura e éramos altamente politizados, os jovens, os estudantes. A gente estudava, a gente ajudou a construir essa Constituição, porque a gente tinha disciplina MPB. Quem estudou aqui, ninguém quer dizer, né? Se o Roberval tivesse aqui, ia dizer, eu mesmo não. Moral e cívica, entendeu? OSPB. Hoje, a gente tem o país mais democrático do mundo e a juventude mais despolitizada. Porque não conhece o principal documento político de um país, que é a Constituição. E se confunde constantemente partidarização, que é a maior alienação hoje política, são os partidaristas radicais, que são cegos, não conseguem ver um olhar crítico no seu umbigo. O seu partido pode fazer a coisa mais errada, mas é radicalmente partidário, então se diz ser politizado. Isso é uma aberração. Politizado é aquela pessoa que conhece a Constituição do país, que acompanha as decisões, que está acompanhando o que está acontecendo na Câmara, nos espaços. E isso, a nossa sociedade está altamente alienada nesse aspecto. Então, veja, em 88, a gente conquista o modelo que coloca abaixo esse modelo excludente, que era o antigo modelo médico-assistencial privatista. E aí, só em 88, a gente tem o atual sistema de saúde. Ainda aí, para mais comentários, só para vocês fixarem que na 8ª conferência se apresenta a proposta do SUS. Mas é em 88, na Constituição, que o SUS é criado. E é suficiente ele ser criado na Constituição para começar a sua reforma? Ele precisa ser regulamentado por lei, como qualquer outra coisa no país. Nossa Constituição é imensa, mas na saúde a gente só tem quantos artigos na saúde? Meus ex-alunos. A maioria aqui foi meus ex-alunos, pelo amor de Deus. 5 do 196.200. Agora a gente estuda sempre 2 artigos anteriores. Por quê? Porque a saúde está no título da Seguridade Social. E a gente estuda 194, nos concursos da EBSER, eles botam do 194
Ao 200, claro. Porque como é que eu vou estudar um sistema de seguridade social se eu não entender que o SUS vai ser, lá no artigo 94, dito como uma das áreas de seguridade social. Quais são as outras duas áreas? Assistência e previdência. Então, fixem isso. O SUS é criado em 88, regulamentado pela Lei 8080/90. E por que a gente vai ter duas leis que regulamentam o SUS? Por que não só lei orgânica é única? Era para ser só 8080/90. Mas o que é que vai acontecer com ela? Não, mas o que é que vai... Por que essa vai ser publicada? Não, ela previa. Acontece que vai ter os vetos. Que é, por sinal, eu tinha botado aqui, não sei que não apareceu. Na Lei 8080/90, ela trazia financiamento, questões de recursos humanos, só que o presidente Collor, na época, vetou, em média, de 30 artigos, de uma lei que tem 55. Então, naquela época, em 90, nós nos mobilizamos, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, mas era por telefone mesmo, por fax. Começamos a pressionar, porque a gente tinha eleito ele, com voto direto, resgatado. E ele, aqui foi dia 19 de setembro, dia 28 de dezembro, foi publicada a Lei Complementar 8.142, que só tem 7 artigos e vai dispor sobre o quê? Transferências intergovernamentais e participação da sociedade, que foram os maiores, a maioria dos artigos que foram vetados na Lei 8080/90. Por isso que a gente tem duas leis orgânicas. Cuidado. Essa dispõe sobre a organização e funcionamento do SUS não, da saúde no Brasil. Cuidado com isso. O povo pensa que a Lei 8080, eu vou estudar SUS, não. Quando eu fui coordenadora de um curso que é todo transdisciplinar, estou vendo alunos, ex-alunos meus aqui, de lá, e eu me lembro que no começo, menino, professora, mas eu vou estudar SUS, eu não vou trabalhar no SUS. Eu digo, mas se você vai trabalhar no Brasil, tem que estudar, porque a Lei 8080 é ela que regula o exercício de práticas de saúde, qualquer que seja no Brasil. Público, privado, é ela que vai permitir, inclusive, o setor privado atuar no Brasil, ok? E aí depois a gente vai ter as instruções normativas, que são portarias que orientam a operacionalização, porque a lei só diz o que deve ser feito. Aqui vai dizer o como. E nós, em 2006, vamos ter a última instrução normativa, que é o pacto, que vai trazer todas as orientações possíveis em relação à lei. Porque veja que a lei tinha muitos vetos. É aí que vai começar uma luta para a regulamentação da Lei 8080. O que é regulamentação, gente? Aprimoramento. Essa é uma palavra na área jurídica que se chama aprimoramento. Então, desde 2006, não tem mais como ter uma instrução normativa para orientar algo que a lei não permitia. Não tinha, por causa dos vetos. Então, vai se mobilizar para se ter ou uma outra lei para aprimorar a Lei 8080 ou o decreto presidencial, que são as formas de se ter isso. E aí, quando a presidente Dilma, no seu primeiro mandato, concorrendo, ela encerra, a carta Serra a gente entregou aqui, Natal, na Associação Médica. Eles se comprometeram que fosse eleito, se até o final do primeiro mandato não tivesse sido, nos trâmites legais, a lei aprimorada, a Lei 8080 regulamentada, eles faziam isso por decreto. E quem ganhou foi Dilma. No final do primeiro mandato dela, foi publicado o decreto 7508, que é hoje a atual legislação do SUS. Questão 5. A seção 2, capítulo 2 da Seguridade Social e seus 5 artigos, 196 e 200, inclusos na Constituição Federal da República, tratam de um conjunto de regulamentações visando a garantia de políticas e ações de saúde em nível nacional. Sobre essa legislação e sua aplicabilidade no âmbito do SUS, análise afirmativas. Vamos lá. As ações de serviços públicos, está falando da Constituição de 88, do título, onde está exatamente os artigos relacionados à saúde. As ações, isso, capítulo da saúde. As ações de serviços públicos de saúde devem seguir um modelo universal, integrar uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços, certo? Beleza, certíssimo. A descentralização deve pautar-se num processo de condução com direção única em cada esfera de governo, certo? Certíssimo.
Cada esfera de governo tem seu comando único, apesar de ser vinculada a uma única lei. Terceiro, o atendimento integral com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas, certo? Errado! Pegadinha! É muito cuidado com essas pegadinhas. O que é que está errado aqui? Mudou, trocou só. Pegou a terceira diretriz na Constituição, que é essa de atendimento integral com prioridade para as ações preventivas, sem prejuízo das assistenciais. E trocou. Foi aí que a maioria se deu mal, certo? 4. O processo de formação de recursos humanos na área da saúde estabelece prioridade exclusiva para a atenção básica, desonerou. Olha, no SUS essas palavras exclusiva, somente, centralizado, unicamente, não faz parte do dicionário do SUS. Então a alternativa, vamos ver, respondam aí, letra A. Bora, meu filho, A. Vamos lá, questão 6. Oi? Um e 2 apenas. Aqui tá 2, 2. É aí, né, que tá errado? Pronto, então olhem pra cá e botem o certo aqui, tá? Vamos lá. Questão. Que bom que vocês estão atentos, né? Então vamos lá. Questão. Aqui tá certo. Então vamos lá. Questão 6. Digitação, porque não sou eu que digito. Questão 6. Não, aqui comentário. Ó, pessoal. Preste atenção, o que é que diz o artigo 9.6, o conceito ampliado de saúde, o conceito positivo de saúde, o conceito cidadã. Cobram demais nos concursos esse artigo 9.6. E cuidado, que botam para confundir. O artigo que cria o SUS, aí botam 196. Não, o que cria o SUS é 198. Esse traz o conceito ampliado de saúde. 197 vai dizer que pode, quem são ações de serviço de saúde no Brasil, vai dizer que pode ser público, privado, pessoa jurídica, pessoa física, por isso que aqui pode você ter seu consultório. Em Cuba, por exemplo, é um sistema universal, mas não pode. Aqui pode, por quê? Porque está aqui na Constituição e vai ser regulamentado na Lei 8080. O artigo 98, está aqui, ó, questão. É o que cria o SUS. Ele traz só 3 diretrizes. Cuidado, princípios e diretrizes só estão juntos e misturados na Lei 8080, o artigo 6º. Vai trazer princípios e diretrizes tudo junto do SUS, que vai regulamentar esse artigo 198 da Constituição. Na Constituição só são 3 diretrizes. E vocês perguntar qual é a diferença, professora? Diretrizes é um tipo de princípio, só que é princípio organizativo. E quando eu digo princípios doutrinários e organizativos, é a mesma coisa que eu dizer princípios doutrinários e diretrizes. Quando eu digo princípios e diretrizes, eu estou subentendendo que eu estou falando dos princípios doutrinários e dos princípios organizativos, que são as diretrizes. Na Constituição só fala de diretrizes. A direção que deve ser seguida para se cumprir a lei, para se conquistar o que está previsto. Descentralização, tem que ser descentralizado o serviço, com direção única em cada esfera de governo. Tem que ter atendimento integral, olha que é operacional, é fazer. Integral com prioridade, olha a pegadinha aqui. Para as atividades preventivas sem prejuízo das assistenciais. E, pessoal, participação da comunidade. Cuidado, muito explorado esse conhecimento em relação à diferença das diretrizes, que só são 3 na Constituição, para os princípios e diretrizes, que são 13 na Lei 8080, ok? Vamos lá. Stop. Nosso chefe já está saindo aí. Ok, pessoal? Podemos passar. Cuidado com as pegadinhas. Vamos para a próxima questão. Então, aí houve uma troca simplesmente. Muito comum nas bancas fazer isso. Copia e cola e troca. Então, fiquem atentos. O SUS, as prioridades para as ações preventivas, totalmente diferente do modelo anterior, que era focado no curativo, na assistência. O SUS, a prioridade é evitar que o indivíduo adoeça. Se ele adoecer, tem que ter o cuidado, mas a prioridade são para as atividades preventivas. Bora? Questão 6. A saúde no Brasil é uma das políticas públicas no campo da Seguridade Social.
Baseado na Constituição Federal, é correto afirmar, exceto, cuidado com esse insetinho podre aí, esse exceto. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada? Sim. De que forma? Complementar. Vamos ver aqui agora. Salvo os casos previstos em lei, ele está falando da Constituição. Salvo em casos previstos em lei, é vedada a participação de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, certo? Certo. Se ele falasse da lei 8080, que era até 2015 vetado, porém em 2015 vai ser publicada uma lei nacional que vai abrir o capital estrangeiro. Então tenham cuidado, se está a Constituição, é do jeito que está lá. Na Constituição diz isso. A Constituição deixou essa vírgula, botou salvo em caso previsto em lei. Em 2015 vai ser publicada uma lei que vai permitir. Então, se perguntar hoje, no Brasil, independente de como está o texto da Constituição, hoje no Brasil é vedada a participação do capital estrangeiro? Não, não é mais. Porque foi publicada uma lei, aqui no diz na Constituição que salvo em caso previsto em lei. Até 2015, a lei 8080 repetia o que estava aqui. Porque não tinha uma lei que abrisse o capital estrangeiro. Em 2015, é um golpe grande no SUS e em outras áreas. O governo negocia o Brasil. Ninguém acompanhou isso. Ninguém falou sobre isso. Porque só vai para a rua aquilo que interessa. Aquilo que prejudica o poder. Isso não prejudicava o poder na época, mas era uma forma de negociar interesses. E se a Lei 13.097 abre o capital estrangeiro, são mais de 100 artigos, portanto vai sim permitir. Mas aqui está falando do texto da Constituição, do jeito que está lá, está correto. As instituições privadas poderão participar de forma suplementar no SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, certo? Errado. O que está errado? Só uma palavrinha. Botou uma palavrinha, trocou. Complementar não é a mesma coisa que suplementar. Suplementar são os planos de saúde. Suplementar, olha, quem é nutricionista aqui? O que é um suplemento é diferente de algo que vai substituir. No caso, vai completar. O SUS, o privado, só participa do SUS se o público não tiver aquele serviço. Então, ele está incompleto. Aquele serviço está faltando para a população. Aí faz uma chamada pública e o setor privado que quiser concorrer, concorre. E vai poder participar de forma complementar, para completar o que está faltando. Suplementar é junto. Não é assim que o setor privado trabalha no SUS. Não é assim que o gestor vai contratar o setor privado para trabalhar junto, tendo já aquele serviço, não. Agora, os planos de saúde, por exemplo, são opcional, são a parte do SUS. E é possível existir plano de saúde no Brasil? É porque tem o artigo 97 da Constituição, que diz que pode existir setor privado e tal. Agora, dentro do sistema público de saúde, do SUS, o patrão é o setor público. Então, o privado só participa se for convocado para completar o que está faltando. E o chefe, o patrão, é o SUS. E o contrato tem que ser de direito público ou convênio. Aí vocês podem dizer qual é a diferença. Contrato é quando eu estou comprando um serviço e o setor privado com fins lucrativos. Convênio é quando eu estou comprando serviço de uma instituição sem fins lucrativos ou de outro que tem a mesma função jurídica, prefeitura com prefeitura, estado com município. Então, são convênios, tem o mesmo fim. Quando é contrato, não, é um público com o privado. E quem é que vai ter prioridade entre o público, ou entre o privado com fins lucrativos e sem fins lucrativos? Os filantrópicos sem fins lucrativos. E a D, o SUS não poderá destinar recursos públicos sob forma de auxílio ou subvenções às instituições privadas lucrativas quando houver risco de falência. Em hipótese nenhuma pode. Ok? Então, qual é a questão que está errada? Letra C. Não é isso? E aqui é o que eu estava falando. O artigo que vai falar sobre a relação público e privada é o artigo 199 da Constituição. E eu vou já passar ele aí. E ele vai dizer como é essa relação do público com o privado no SUS, artigo 199, que em resumo vai falar exatamente que o SUS é de caráter, ou o privado é de caráter complementar, a preferência
tem que ser para as instituições filantrópicas e o contrato tem que ser de direito público, né? Tá aqui, ó, artigo 199, resumidamente, e a gente chama atenção para esse parágrafo terceiro que diz: é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo, tem essa vírgula, salvo nos casos previstos em lei. Que ano é a Constituição, minha gente? 88. Quando é em 2015, o governo brasileiro publica uma lei que abre. Então, o artigo continua do mesmo jeito. O que vai mudar é lá a Lei 8080, que era totalmente proibido, vedado, era uma repetição do que estava aqui, agora vai ser alterado, que é o artigo 23 da Lei 8080. Vai dizer que é possível, sim, o capital estrangeiro, ok? E lembrar, ó, a repetição, ó a palavrinha lá que foi substituída. Eita, o tempo está terminando. 7. De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal, compete ao SUS, exceto controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros. Tá, então olhem para cá, não vamos perder de vista, não diga? Pronto. Fiquem aqui. Depois aí a gente vê, pula isso aí. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, é papel dele. Lembre-se que ele está perguntando o SUS de uma forma geral, não é quem é Estado nem município. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, até agora tudo, né? Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, exatamente. Executar a política de meio ambiente, verbo errado. E eu digo a vocês, os alunos, vejam os verbos, como está lá, olha o artigo 200. Olhe como é que está aqui em relação colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Deem uma lida nesse artigo 200, porque na Constituição ele traz as atribuições do SUS de uma forma geral. A Constituição não fala atribuições de estados, município e União. Quem é? Qual é o documento legal que vai dizer quais são as atribuições da União, dos estados e municípios? Lei 8080, que a gente vai começar a fazer questões agora sobre ela. Ok? Então vamos lá. A regulamentação do SUS se deu através de duas leis orgânicas. Quais foram? 8080 e 8142. O momento político era de muitas mudanças. Sobre a Lei 8080/90, análises assertivas. Eita, ali já está. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado apenas, já tira a questão. Realizar a lei fiscal, pronto, já tira. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais. Ok? Ok. Lembre-se que esse artigo, inclusive, foi alterado, eu vou já falar nele. 3. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que asseguram o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Certo? Certíssimo. Copiado e colado. O dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. O que está errado aí, minha gente? Tirou o quê? O não. Só isso. No artigo lá vai dizer... O dever do Estado de garantir a saúde não exclui. Vamos já ver. Então, a resposta aí é qual? Letra C? B. Ok. B. Vamos lá. Então, passando ao comentário aí, né? Lembrando que a regulamentação do SUS são as duas leis, certo? A Constituição do SUS é criada. Vem o veto do presidente, publicada 8.142. Aqui, olha o que é que está lá. Olha a questão, a resposta. Do jeito que está aí, o dever do Estado não exclui. Não, então só fizeram o quê? Tirar o não. E aqui, a forma que está redigido também foi mudada lá, com aquela exclusão que tornou a questão errada. E por último, os determinantes sociais que a gente lembra, só para vocês, está corretíssimo. Só que tem uma observação que a gente sempre tem sido explorado. Essa atividade física entrou em 2013.
Antes não era um determinante social de saúde. Foi a partir de 2013 a atividade física que tem sido cobrado. Estava corretíssimo aí, tá? Mas estivessem atentos. E aí, questão 9. De acordo com a Lei 8080, é de responsabilidade exclusiva do governo federal. É na Lei 8080 que se diz o que é exclusivo do Estado, da União e do município. E o primeiro artigo, inclusive, que fala das atribuições, diz o que é comum entre eles. Deem uma lida nisso, tá? Aqui, vamos ver, ele está pedindo exclusivo do federal, Ministério da Saúde. É papel do Ministério da Saúde formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no campo da saúde, de graça essa questão, né? Aí, acompanhar, avaliar e divulgar seus indicadores de morbidade e mortalidade. É de quem? Dos 3, tá? Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios, Estado e União. Então, não é exclusiva da União. Coordenar em caráter complementar e executar ações de serviço, vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador. Quem é? Estado. A coordenar em caráter complementar. Porque quem é o grande executor? Município. O Estado só executa vigilância epidemiológica sanitária se o município não tiver. Está lá no artigo. Então, letra A resposta, certo? E aí a gente coloca para relembrar vocês, ó, o que está errado. Relembrar vocês aqui, a gente bota o artigo na íntegra. Claro que vocês não vão ler. Mas só lembrando, ó, que vai ser exatamente, em algum momento aqui, ó, ele vai falar exatamente o que está escrito lá, que é definir as políticas nacionais. O Estado, se você pega as atribuições do Estado, vai dizer que o Estado tem papel de executar em caráter complementar. Já o município, quando vai falar da vigilância epidemiológica sanitária, vai ser executar. O município é o grande executor porque é onde o indivíduo mora. Estado e União são imaginários, politicamente. Questão 10, está terminando. A Lei 8.142 fala de quê? Controle social. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, entre outras providências. Também institui as conferências e conselhos de saúde em cada esfera de governo. Quanto a essa lei, é correto afirmar, vamos lá comigo, a Conferência de Saúde possui caráter permanente e deliberativo? Não. Elas só acontecem de 4 em 4 anos. Quem é que tem caráter permanente e deliberativo? Os conselhos. Errado. As conferências de saúde e os conselhos terão sua organização e norma de funcionamento definido pelos respectivos gestores de cada esfera de governo? Errado. Definido pelo seu próprio regimento. As instâncias colegiadas e conferências de saúde e os conselhos só são essas duas de controle social no SUS. Preste atenção a isso. Conselhos e conferências. As outras colegiados são de outro tipo. Técnico, intergestores, mas de controle social, que tem usuário, inclusive de forma paritária, são as conferências e os conselhos. E a diferença entre eles é que um é permanente e deliberativo, que é o conselho, reúne-se todo mês e delibera e decide, e a outra é propositiva e só se reúne de 4 em 4 anos. Então, a letra C, né? A D, o que está errado? A representação do usuário do Conselho de Saúde e as conferências será superior, não será o quê? Paritário em relação aos outros 3 segmentos. Ou seja, metade dos segmentos, tanto das conferências como dos conselhos, são de usuários. A outra metade é dividida por 2. 25% são trabalhadores da saúde e os outros 25%, aqui vai falar, são os gestores e prestadores. Então, essa lei, ela cria basicamente 3 importantes componentes do SUS. Conselhos, conferências e os fundos de saúde, não esqueçam, tá? E ela vai, dizer exatamente que tem 2 instâncias de controle social, as conferências são a cada 4 anos, de caráter propositivo, o conselho é de caráter permanente, deliberativo, todos 2 formados por 50% de usuários, 25% trabalhadores da saúde e 25% gestores e prestadores, ok? Questão 11.
Falta só mais uma. O controle social. Tem não? Então vai ser bônus essas duas. Ou eu paro. Foi porque eles tiraram, foi? Ah, tiraram, só botaram 10. E aí? Termina? Vai ter que terminar. É porque só eram 10 questões, eu botei 12. Fica para quem for fazer o preparatório. Obrigada. Até a próxima.